A paz, queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos que estão me ouvindo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa quarta-feira para estarmos ministrando a palavra. Mais uma mensagem da série Famílias Saudáveis em um Mundo Doente. Meus irmãos, é certo que é um grande desafio se manter saudável quando a doença está por toda parte, principalmente em tempos de pandemia. A gente sabe bem o que é isso. Precisamos tomar muitos cuidados para não pegar a Covid-19. Lavar as mãos, usar máscaras, evitar contatos e tantas outras sugestões. Mas o que fazermos para não pegar a doença desse mundo que está assolando as famílias e que está trazendo muita doença, muita separação, muitas dores, muitas aflições para as famílias que temos acompanhado, as famílias que temos visto nesse mundo. Então, essa série de mensagens, ela funciona como um instrumento de prevenção, mas também como um remédio para aquelas famílias que já estão doentes, aquelas famílias que estão em dificuldade, aquelas famílias que estão passando por problemas. Por isso, se você tiver oportunidade, compartilhe as mensagens, tá certo? Para que outras pessoas, outras famílias também possam ser abençoadas por meio daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então eu quero já dar as boas-vindas a todos que estão entrando e rapidamente eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas uma parte de um versículo, mas que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. E vamos falar sobre Deus no centro da família. Deus no centro da família. Talvez o grande desafio, meus irmãos, hoje em dia, e a grande razão pelas quais a gente encontra muitas famílias doentes, é porque Deus deixou de ser o centro. Deus deixou de ser prioridade em muitos lares e muitas casas. Aliás, o que mais temos visto são lares onde Deus não passa apenas de uma declaração, onde Deus não passa apenas de um conceito dentro das famílias. E é importante nós entendermos que não existe a mínima possibilidade de nós edificarmos e construirmos um lar sólido, um lar abençoado, se Deus for excluído da nossa vida, se Deus for deixado do lado de fora da família. E veja que algumas pessoas substituem Deus pela religião. A religião não substitui Deus. A religião é sempre uma tentativa de se aproximar de Deus. É um esforço humano na busca de tentar atrair a presença de Deus. Nós precisamos não de uma religião, nós precisamos de Deus na vida, precisamos da presença dEle nas nossas casas, precisamos nos aproximar dEle para que nossas famílias sejam transformadas. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 127 e o verso de número 1, Salmo 127, versos de número 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não construir, se Ele não restaurar, se Ele não estiver envolvido na construção da casa, em vão trabalham aqueles que agem em função ou em favor de construir essa casa. Meus irmãos, pensando nesse tema, Deus no centro da família, eu fiquei imaginando que existem duas possibilidades apenas de lares neste mundo. Os lares em que Deus ocupa o centro e os lares em que Deus é tirado do centro das famílias. Só existem essas duas possibilidades. E cada família, de acordo com a escolha que faz a respeito do lugar em que põe Deus na vida, vai experimentar os resultados dessa escolha. Veja que as famílias que colocam Deus no centro, as famílias que são edificadas com a ajuda, com o auxílio, com a direção de Deus, são famílias saudáveis. São famílias que, apesar dos problemas, das dificuldades e das lutas, conseguem vencer todos eles. Porque, afinal de contas, Deus os fortalece. Tem recursos, tem refúgio, tem para onde correr. Mas as famílias que tentam edificar as suas vidas, as suas relações familiares, excluindo Deus, excluindo a sua palavra, são famílias que estão destinadas a desmoronar. Jesus contou certa vez uma parábola dizendo que existem dois tipos de casas. A casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia.
A casa que é edificada sobre a rocha passa por ventos, tempestades, passa por uma série de tribulações, mas permanece firme. Enquanto que a casa que é edificada sobre a areia, ela não suporta a pressão, as pressões do vento, das tempestades, e ela se desmorona. Veja, por exemplo, que Jesus vai explicar que uma casa edificada sobre a rocha é aquela casa em que foi construída sobre a palavra de Deus, aqueles que escutam a palavra e as praticam, enquanto que a outra casa, a outra família, foi construída em cima de alicerces baseados em si mesmos, nos seus próprios recursos, nas suas próprias coisas. Veja que, portanto, nós podemos então dividir as famílias em famílias onde Deus está no centro e famílias onde Deus não está presente. Talvez você diga assim, mas como assim? Existem famílias que Deus está no centro, existem famílias que Deus não está no centro, mas Deus está lá. Na verdade, nós, quando vamos ler a Escritura, nós percebemos que o único lugar que Deus aceita estar é no centro, é no trono. Deus não aceita ser segundo nas nossas vidas, Ele não aceita ser um acessório em nossas paredes, Ele não aceita ser simplesmente um convidado, um coadjuvante. Deus não pode ser colocado como um item em nossa agenda familiar. Deus precisa ser o centro da família, Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser o mais importante. Do contrário, Ele não é ou não será o Senhor dessa família. Do contrário, Ele não poderá dirigir essa família. Veja que quando a gente fala sobre duas possibilidades de família, uma família que o colocou no centro e uma família que o tirou do centro, que o tirou da prioridade, nós estamos falando a respeito de uma escolha absolutamente livre que cada um de nós temos. C.S. Lewis, um escritor inglês, disse certa vez que nós temos, na verdade, dois tipos de posturas. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que dizem a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, e dos quais Deus se torna Senhor, e aqueles que Deus olha por conta da sua rebeldia, por conta da sua decisão de não abrir o coração e a vida para Ele. Deus olha e diz, então seja feita a sua vontade. Então veja que cada uma das famílias acaba tendo o resultado das suas escolhas. Quando nós excluímos Deus da vida, não adianta os nossos esforços. Talvez a pergunta, e a primeira pergunta que deveríamos nos fazer é: por que a presença de Deus é tão suficiente? Por que precisamos colocar Deus no centro? O verso que nós lemos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por que é que Deus tem que estar no centro da família? Por que é que Deus tem que ter um lugar de honra dentro das nossas casas? Por que Ele precisa ser honrado? Por que Ele precisa ser o primeiro? Ora, porque sem a presença de Deus, sem as mãos de Deus nas nossas casas, nos nossos lares, nosso trabalho é insuficiente. Você pode agir, você pode trabalhar, você pode fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, mas o que a Bíblia nos ensina é que toda família que ela é edificada sem as mãos poderosas do Salvador, sem a presença do Senhor, é uma construção que está destinada à ruína, está destinada a se desfazer. Portanto, não é que é impossível você construir alguma coisa sem Deus. Na verdade, é bem possível. Mas é impossível que isso que você constrói, que a família que você constrói sem Deus, que a família que você constrói virando as costas para a palavra de Deus, é impossível que essa família permaneça, que essa família se mantenha firmes. E por quê? Porque nossos esforços, nossos recursos são limitados. Nós não temos condições de construir uma família saudável, porque nós mesmos, sem Deus, nos tornamos doentes. E nós adoecemos as pessoas que estão à nossa volta. Por isso é muito importante percebermos que sem Deus nós podemos até edificar um lar, nós podemos constituir uma família, mas é uma família que não vai permanecer, é uma família que não vai se manter saudável, é uma família que terá muita dificuldade de se manter com saúde diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades. Portanto, o nosso trabalho sem Deus, ele é ineficaz. Ele não se sustenta, ele não se mantém. E é isso que o texto diz.
toda vez que tentamos construir o nosso casamento, ou tentamos construir a nossa família, tentamos dirigir e criar os nossos filhos, desprezando a palavra de Deus, desprezando a presença de Deus, nós iniciamos um projeto que tem tudo para dar errado. Iniciamos um projeto que não vai se sustentar. Eu quero, nesses minutos que me restam, eu quero responder a 2 perguntas que me parecem serem as mais importantes aqui dentro disso. Uma delas é: quais são as características de uma família que colocou Deus no centro? Porque talvez você possa pensar assim: puxa, na minha casa, na minha família, Deus é o centro. Será? Será que Deus tem sido o centro? Será que Deus tem tido prioridade na sua casa? Será que Ele é o Senhor da sua família? Então, eu quero levantar aqui pelo menos 3 marcas de uma família que colocou Deus como Senhor, para que você possa avaliar se sua família está de fato enquadrada, inseridas no grupo daquelas famílias que tem Deus como centro, que tem Deus como Senhor. Primeiro, toda família que colocou Deus como Senhor cultiva a sua presença no lar. Cultiva a sua presença no lar. Quando Deus é o Senhor das nossas casas, meus irmãos e irmãs, nós temos alegria em servir a Deus, nós temos alegria, a nossa casa é um lugar onde existem orações, onde existe leitura da palavra, onde existem louvores. O lar onde Deus é o centro, ele é um lar onde a adoração está presente, onde a leitura da palavra de Deus, onde a oração se faz presente. É um lar onde se louva mais do que reclama. É um lar onde as pessoas estão constantemente juntas em torno e ao redor da presença de Deus. Se na sua casa não é um lugar de oração, se sua casa não é um lugar de louvor a Deus, se sua casa não é um lugar de cultos domésticos, se não existe espaço na sua agenda, no seu dia a dia, para que Deus seja exaltado, para que a palavra de Deus seja lida, para que orações sejam feitas, então de fato, nessa família, nesse lar, você não tem cultivado a presença de Deus, e isso é uma marca de que Deus não tem sido o centro. Às vezes você passa horas do seu dia nas redes sociais, horas do seu dia na Netflix, horas do seu dia brigando, discutindo, fazendo tantas coisas, totalmente alheios à presença de Deus, como se Deus não existisse. Esse tipo de comportamento mostra que Deus não tem sido o centro, que Deus não tem sido prioridade. Algumas famílias estão se voltando para Deus, mas isso só acontece quando algo ruim está para acontecer ou quando a tragédia sobrevém ao seu lar. Tem muitas pessoas que só vão lembrar de Deus nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflição, quando alguém da sua família está doente, quando alguém perde um emprego, quando acontece alguma catástrofe, então as pessoas começam a orar, então as pessoas começam a pedir que outras pessoas amigas orem por ela. Não espere a catástrofe, não espere o problema bater na sua porta para se lembrar de Deus, porque Deus não é simplesmente um lugar que corremos quando tudo está mal. Deus é aquele que precisa fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Deus não é simplesmente um recurso para os dias maus. Deus é um companheiro para todas as horas, para todos os tempos, para todos os momentos da vida. Deus não pode ser um recurso que você acessa apenas quando as coisas estão ruins. Deus é o centro da vida. Deus é aquele com quem caminhamos. Como diz o salmista, como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Oh, meus irmãos, onde está a sede por Deus, onde está a sede pela palavra de Deus, onde está o desejo por levantar, por falar com Deus, por ter tempo da nossa vida voltado para Deus. Se isso não acontece na sua família, se você não tem espaço para cultivar a presença de Deus no seu lar, Deus não tem sido o centro da sua casa, Deus não tem sido o centro da sua família. E é necessário que você se coloque, que se arrependa desse comportamento e volte a colocar Deus, a trazer Deus para dentro do seu lar, para dentro da sua história. Veja que o mundo que vivemos é um mundo marcado por um termo que a gente costuma usar e que nem sempre as pessoas sabem o que significa. É um mundo secularizado.
O que é o mundo secularizado? É o mundo em que confinou Deus e a sua palavra aos recônditos da religião, tirou e excluiu Deus da vida prática, excluiu Deus dos relacionamentos, excluiu Deus do dia a dia, do cotidiano. Esse tipo de comportamento não é típico, não caracteriza uma família que tem Deus no centro. É uma família cuja adoração a Deus, cujo louvor a Deus, cujas orações, cujo tempo de culto, cujo tempo se voltado para a palavra é um prazer, é uma alegria para essa família e não uma obrigação, como muitas pessoas às vezes encaram. Portanto, se Deus é o centro da sua família, então existe espaço, existe lugar, existe tempo para buscar e cultivar a presença de Deus no seu lar. A segunda característica é que toda família que tem Deus como centro aplica a sua palavra. Aplica a sua palavra. É muito importante percebermos, meus irmãos, que nessa metáfora que Jesus usou das construções da casa, ele diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha não é aquele que conhece a palavra de Deus, não é aquele que sabe, nem mesmo aquele que fala, é aquele que vive, é aquele que coloca em prática. Deus não pode ser o centro da sua família se você é apenas um conhecedor da Escritura, mas não coloca em prática. Não é o que você sabe da palavra de Deus, o que você sabe da Escritura que muda a sua família, que muda o seu casamento. É o que você coloca em prática. São os princípios e os valores que regem a sua vida. Às vezes nós somos religiosos no discurso, nós somos crentes nas declarações, mas somos totalmente mundanos no comportamento. Nós citamos versículos, mas não vivemos princípios da palavra de Deus. Uma família que tem Deus como centro não apenas conhece a Escritura, mas a coloca em prática. A tem como regra de fé e prática. A coloca como manual de vida, como manual de família. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. A Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos, de maneira alguma, deixar de fazer o bem quando sabemos o bem que podemos fazer. A Bíblia diz em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem, mesmo sabendo que deveríamos fazer determinadas coisas, deixamos de fazer isso porque estamos chateados, porque estamos magoados, porque queremos muitas vezes nos vingar de algum membro da família. Nós deixamos com que o nosso coração, os nossos sentimentos governem as nossas ações, quando na verdade a Bíblia não diz aquele que sente que deve fazer o bem, a Bíblia diz aquele que sabe. Quantas vezes não colocamos esse princípio em prática? Quantas vezes não colocamos o princípio que está em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 1, que diz que, aliás, 15, verso 1, que diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nós esquecemos desse princípio da palavra de Deus? Nos esquecemos, por exemplo, que a Bíblia diz que devemos perdoar sempre. E esse princípio da palavra de Deus é deixado de lado porque mantemos a mágoa, o ressentimento no coração. A Bíblia diz que nós devemos ser proativos em relação a fazer o bem ao outro. Quando a Bíblia diz o que você quer que o outro faça, faça você primeiro, porque essa é a lei e os profetas. Mas nós esperamos que o outro faça para então reagirmos, para então respondermos. Não estamos colocando em prática a palavra de Deus. Veja, por exemplo, meus irmãos, que a Bíblia diz que nós não devemos de maneira alguma pagar o mal com o mal. Nós devemos vencer o mal com o bem. Quantas vezes nós pagamos o mal com o mal, grito com grito, insulto com insulto, retaliação com retaliação? E nós fazemos essas coisas sem perceber que nossa família não está sendo abençoada, não é porque não somos crentes, mas porque não aplicamos a palavra de Deus. Uma família abençoada não é uma família de gente que vai à igreja, não é uma família de gente que é membro de igreja. Uma família abençoada é uma família que coloca em prática os princípios da palavra de Deus. A Bíblia ensina, por exemplo, que você deve honrar os seus pais. A Bíblia ensina que nós devemos, por exemplo, não irritar os nossos filhos. Você tem feito isso? A Bíblia ensina que nossa boca precisa ser fonte de vida. Tem sido assim os seus lábios? Tem sido assim a sua boca? Portanto, é muito importante nós observarmos que quando Deus é o centro da família, nós não apenas
conhecemos a palavra de Deus, nós a colocamos, nós a aplicamos. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticardes. Portanto, não adianta nada você conhecer a palavra de Deus e continuar agindo de acordo com o seu coração, continuar agindo de acordo com o padrão relacional desse mundo, continuar agindo de acordo com as suas inclinações. Se você faz assim, Deus não tem sido o centro da sua casa, Deus não tem sido o centro da sua família. Em terceiro lugar, a terceira marca de uma família que conhece a Deus é que toda família que conhece a Deus e que coloca a Deus no centro, trabalha em parceria com Ele. E aqui eu quero deixar claro uma coisa importante para você. Quando a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, a Bíblia não está dizendo que Deus exclui o seu trabalho. A Bíblia não está dizendo que Deus fará todo o serviço. Existem pelo menos duas posturas que são extremamente perigosas. Uma é aquela de achar que nós podemos tudo. É aquela da autossuficiência, do orgulho, em que excluímos Deus e tentamos fazer a família do nosso jeito, levar o casamento da nossa maneira, criar o nosso filho como nós recebemos a criação, os padrões que recebemos, ou os padrões que conhecemos, ou a maneira como a gente acha correta. Essa é uma maneira. Mas a outra maneira também equivocada é cruzarmos os braços e achar que Deus vai fazer de tudo, que Deus vai fazer tudo por nós, nós não precisamos fazer nada. Veja, deixa eu te lembrar que Deus edifica a sua casa por meio das suas mãos. O fato de Deus trabalhar, o fato de Deus estar presente, não exclui o teu trabalho, mas ele torna o teu trabalho eficaz. Quando Deus edifica, Ele não edifica sem a gente, Ele edifica através das nossas mãos, Ele edifica através das nossas palavras. Deus edifica a casa por meio do nosso perdão, por meio do amor com que agimos, com que lidamos com as pessoas. Deus nos usa como instrumento. Portanto, Deus edificando a casa significa Deus se valendo e usando a gente como instrumento para que essa casa seja edificada. Pare com essa história de achar que Deus vai restaurar seu casamento apenas orando. Você precisa mudar de atitude, de comportamento. Pare de achar que a tua relação com o teu filho vai melhorar porque você está fazendo apenas jejum. Faça jejum, isso é importante, porque o jejum vai quebrantar o teu coração, vai te dar discernimento espiritual, mas vá pedir perdão, passe mais tempo com teu filho, vá acertar, corrija a maneira como você conversa com ele, o tom de voz, o jeito de falar. Pare de achar que as coisas vão melhorar dentro da sua casa apenas porque você está louvando a Deus, apenas porque você está orando. Se você não mudar a atitude, se você não mudar o seu comportamento, a vida é como um eco. Se você não gosta do que você está recebendo, precisa mudar o que está gritando, precisa mudar as interações que você está fazendo. Portanto, quando o texto diz que Deus edifica a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, o texto está dizendo que toda a edificação da casa que exclui Deus, ela não prospera. Mas quando nós edificamos com Deus, com a presença de Deus, debaixo da orientação de Deus, com a direção de Deus, nós então construímos uma família que permanece, uma família que se mantém. Por isso eu quero lembrar você que a presença de Deus não exclui o teu trabalho, não exclui a tua parte, até porque eu te desafio a encontrar na Bíblia um único milagre, ou milagres que foram realizados sem que houvesse essa parceria entre Deus e o homem. Quando o homem faz a sua parte, Deus entra, Deus faz a sua parte, Deus muda a história, Deus realiza o milagre. Nós precisamos fazer o possível para que Deus faça o impossível. Nós enchemos as talhas de água e Deus transforma em vinho. Nós apresentamos os 5 pães e 2 peixes e Deus multiplica. Nós damos a Deus o que temos e recebemos aquilo que não poderíamos fazer. De maneira que quando nós percebemos a nossa família, a nossa volta, nós entendemos que ela é o resultado das nossas mãos mais as mãos de Deus. Não são apenas as mãos de Deus sem as nossas, e não são as nossas sem as de Deus. Deus escolheu trabalhar em parceria. Portanto, se você quer uma família saudável, saiba que a presença de Deus não exclui o teu trabalho, que a presença de Deus não exclui que você precisa mudar de atitude, que você precisa aprender a colocar em prática os princípios da palavra de Deus que falamos agora há pouco. Por fim, eu termino essa reflexão
lembrando você sobre quais são as vantagens de se colocar Deus no centro da vida em família. É muito importante você perceber isso, meus irmãos, porque há muitos desafios. A sua carne, o diabo e o sistema em que estamos inseridos, o mundo, esses três inimigos, vão tentar de tudo para que Deus não seja o centro da sua família. A cultura em que estamos inseridos coloca o homem no centro. Portanto, nós vamos ter que, se queremos Deus na nossa casa, se quisermos Deus no centro da nossa vida, vamos ter que lutar contra o diabo, vamos ter que lutar contra as nossas inclinações e vamos ter que rejeitar essa cultura, esse mundo que está no maligno e que constantemente tenta nos ensinar formas e maneiras de ser família totalmente dissociadas e às vezes contrárias aos princípios da palavra de Deus. Deixa eu te lembrar que quem cria estabelece a norma. A família é uma instituição de Deus. É Deus que diz como ela funciona. Ela não foi criada para seguir de maneira saudável nos nossos trilhos, mas nos trilhos que Ele estabeleceu. Por isso que, lutando pela presença de Deus, lutando para colocar Deus no centro da família, o que é que a gente ganha? Eu separei pelo menos 4 grandes bênçãos de uma família que coloca Deus no centro. Primeiro, toda família que coloca Deus no centro tem a sua direção e o seu pastoreio. Quando Deus é o centro da família, Ele nos pastoreia. Ele pastoreia a nossa casa. Ele nos dá a direção. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, diante de um dilema, diante de um desafio, nós nos vemos perdidos, nós nos vemos sem recursos para lidar com a situação. E vem Deus e nos pastoreia, vem Deus e nos dá a direção, vem Deus e nos mostra o caminho. Quando Deus é o centro da família, nós nunca estaremos perdidos, nós nunca estaremos sem direção, nós nunca estaremos confundidos diante de uma situação difícil, porque Deus dá escape, Deus dá direção, Deus dá estratégia para lidar com um problema, para lidar com uma crise, para lidar com um relacionamento difícil. A verdade é que nós queremos Deus como pastor, mas não queremos Deus como Senhor das nossas vidas. Mas deixa eu te lembrar que no Salmo 23, nós temos uma recomendação: o Senhor é o meu pastor. Se Deus não é o Senhor da sua casa, se Ele não é o centro da sua família, Ele não é o Senhor da sua família, você não vai experimentar o pastoreio, você não vai ser conduzido a águas tranquilas, sua família vai ter águas turbulentas ao invés de ter águas tranquilas. Sua família não terá pastos verdejantes, pelo contrário, você será conduzido pelo seu coração colérico, pelo seu coração em conflito, a tribulações, a águas turbulentas, a momentos difíceis. A verdade é que se você quer experimentar o pastoreio de Deus na vida, então coloque Ele como Senhor, coloque Ele como centro da sua família. Portanto, a primeira bênção de ter Deus como centro centro da nossa família é o pastoreio, é o senso de direção de Deus, é Deus dirigindo a nossa vida, é Deus dirigindo as nossas ações, é Deus tomando o controle, é Deus tomando a frente da nossa família. A segunda bênção que temos quando Deus é o centro é que toda família em que Deus é o centro, nós temos provisão. Que é a provisão? A Bíblia diz que bem algum negará aqueles que andam corretamente. A Bíblia diz que os filhotes de leões sentem fome, mas aqueles que temem a Deus, aqueles que esperam pelo Senhor, jamais têm necessidade de coisa alguma. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Deus está presente na família, Deus supre as nossas necessidades, Deus multiplica as nossas provisões, Deus coloca a sua mão na casa. A Bíblia diz que na presença do Senhor, na casa onde Deus está presente, há sempre a provisão de Deus. Portanto, a sua família jamais ficará sem provisão, porque Deus é o Deus da provisão. É o Deus que provê as necessidades. Como diz o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo a sua riqueza, proverá todas as minhas necessidades ou as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, quando Deus é o centro da família, nós experimentamos provisão nos momentos difíceis. E algumas pessoas, algumas famílias podem estar me escutando dizendo o seguinte: ah, pastor, você não sabe da minha situação. Sabia que eu perdi o emprego por causa dessa crise? Que eu perdi o meu recurso? Que o meu comércio está fechado por causa dessa crise? Deixa eu te lembrar que a crise pode ter tirado de nós um instrumento de provisão.
pode ter roubado o nosso emprego, pode ter roubado fontes extras de recursos, mas essa crise não tirou de você o provedor. Essa crise não te impediu de ter acesso àquele que tem todos os recursos. A Bíblia diz, minha a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. No céu não está em crise. Deus tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor está o enriquecer e o dar vida a tudo. Portanto, quando a nossa família está aos pés do Senhor, nossa família tem provisão. Nossa família tem portas abertas, aonde não tem porta. Nossa família tem recursos multiplicados. Tem o recurso com a bênção de Deus, meus irmãos, porque se existe algo que é maravilhoso, é a gente ter aquilo que temos nas mãos com a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo nos ensina, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Portanto, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber. Lembra das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nós estamos debaixo do pastoreio dele, ele nos conduz a águas tranquilas, mas também ele nos dá a provisão, ele prepara uma mesa, ainda que seja diante de dificuldades e de lutas, ele prepara uma mesa para a família que o tem como Senhor, para a família que o coloca como centro. Portanto, uma família que coloca Deus como centro, uma família que tem a provisão de Deus. 3, uma família que coloca como centro é uma família que coloca Deus como centro, é uma família que tem proteção. Quando Deus é o centro da família, nós estamos cercados, nós estamos protegidos, nós estamos escondidos à sombra do Onipotente. Meus irmãos, o diabo odeia as nossas famílias, o inimigo tem feito de tudo para destruir os casamentos, para destruir os lares. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, para então ter forças para resistir o diabo, para que ele possa fugir de nós. Sem a presença de Deus, sua casa, seu casamento, seus filhos estão vulneráveis às ações do inimigo, aos ataques do diabo. E não pense você que o diabo é um adversário qualquer. São 5.000 anos, mais de 5.000 anos de experiência derrubando e destruindo famílias. Desde que ele destruiu o primeiro casal, ele derrubou o primeiro casal no Éden. São 5.000 anos de experiência destruindo famílias. O diabo tem sofisticado suas técnicas porque ele sabe que tem pouco tempo, então ele tem aumentado os ataques às famílias, os ataques aos relacionamentos, através da internet, através das redes sociais, através da cultura promíscua desse mundo que estamos vivendo. Não pense você que longe de Deus sua casa, seus filhos, sua esposa, seu casamento, sua família estarão protegidos, porque a Bíblia diz que o refúgio está nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ora, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sem Ele estamos totalmente vulneráveis. Você com Deus, o diabo não é páreo para você, mas você e sua família sem Deus, vocês não são páreos para o diabo. Nós precisamos perceber isso. É a presença de Deus que nos fortalece. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é nas minhas forças, nos meus recursos, na minha maneira de administrar minha família. Se Deus é o centro da nossa família, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. O diabo não vai tocar no nosso casamento, não vai tocar na nossa família, não vai tocar no nosso filho, não vai tocar na nossa provisão, não vai tocar no nosso coração, não vai roubar nossa alegria, não vai roubar nosso entusiasmo. Quando Deus está presente, a Bíblia diz que na presença dele nós temos liberdade. Com Ele nós somos alegres, com Ele nós regozijamos, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos conflitos. Nós louvamos a Deus. Portanto, quando colocamos Deus no centro, nós temos proteção. Proteção da parte de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E essa proteção, meus irmãos, é em todos os sentidos. Proteção daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Proteção dos perigos físicos, mas também das setas que o inimigo lança sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Portanto, colocar Deus no centro significa proteger a sua casa. A Bíblia diz que na sombra do Onipotente nós estamos seguros. Não é debaixo das nossas forças. E por fim, uma casa que coloca Deus no centro é uma casa que permanece firme. É uma casa que permanece firme. Eu quero te lembrar que a construção que é feita, a família que é feita debaixo da proteção de Deus, debaixo da provisão de Deus,
direção de Deus. É uma família que não vai sucumbir. É uma família que mesmo que venham os ventos, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os ataques do inimigo, sua família vai permanecer firme. Você não vai perder os seus filhos, você não vai acabar seu casamento, você não vai perder a alegria de estar junto com a sua família, você não vai ser abatido. Por isso que eu quero te lembrar que se Deus estiver edificando a sua casa, você pode ter certeza que você permanecerá firme. Não há quem possa destruir a sua família, não há quem possa acabar com as relações, com os relacionamentos saudáveis que você tem na sua casa. Por isso que quem coloca Deus como Senhor, tem Ele como pastor. E quando Deus é o pastor da nossa família, há sempre direção, há sempre provisão, há sempre proteção e há sempre ânimo para continuar em frente. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você construa o seu lar com as mãos de Deus. Não exclua Deus da sua vida, não exclua Deus do seu lar. Se você tiver que desistir de alguma coisa, desista da sua arrogância, desista da sua autossuficiência, mas não desista de Deus, não desista de orar, não desista de buscar a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina, irmãos queridos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor possa edificar a sua casa, que o Senhor possa ser o centro da sua família. Se você não tem vivido assim, comece hoje, meu irmão. Comece hoje a colocar Deus no altar. Comece hoje a edificar um altar a Deus na sua casa, na sua família, para que você tenha provisão, para que você tenha direção, para que você tenha proteção, para que você tenha auxílio nos momentos das dificuldades. Oh, meus irmãos, o tempo que estamos vivendo está tão difícil. Nós sequer sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer. O que vai ser de nós e das nossas famílias se nós não as colocarmos nos pés do Senhor, se nós não a levarmos debaixo da proteção de Deus. Não exclua Deus da sua família, não tire Ele da sua família. Do contrário, você vai construir, você vai edificar, mas a sua construção vai ruir, a sua construção vai para o chão. Que Deus abençoe a sua palavra em os nossos corações. Eu te convido nesse momento a orar comigo.